Dia pela primeira vez, o fisioterapeuta, osteopata, Vitor Hugo Martins. Vitor Hugo, boa noite, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo à TV Todo Dia. Boa noite, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Vitor Hugo tem nome de famoso, de um grande pensador, de um poeta francês, né, Vitor Hugo? É. Nome de famoso, né? Espero que o nome faça jus, né? Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Vitor Hugo, você é fisioterapeuta, sua formação? Sim, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em acupuntura, especialista em terapia manual e praticamente tenho acabado já o curso de osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Muito bem. O que é osteopatia? Osteopatia ela é uma técnica, ela é um sistema de avaliação e tratamento que visa, através de intervenção manual, com os contatos manuais, restabelecer o equilíbrio do paciente. Então, mediante o toque manual, você sanar os problemas do paciente, seja dor, seja físico, seja coluna, enfim. Muito bem. Vitor Hugo, a questão do fisioterapeuta, eu estive pesquisando antes de conversar com você, no nosso país, apenas fisioterapeuta que pode ter essa especialização em osteopatia? Isso. Aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialidade própria do fisioterapeuta. Em países como Estados Unidos, na Alemanha, são países já que o médico precisa ser médico, um clínico geral, e a osteopatia seria uma especialização, como um médico que se especializa em ortopedia, por exemplo. É uma especialidade do médico lá, mas aqui no Brasil é fisioterapeuta exclusivo, o praticante de osteopatia. Muito bem. Nós temos a noção que o fisioterapeuta, no caso é sua formação, a função dele é observar um paciente que é vítima de um acidente, vítima de uma fratura, passou por uma cirurgia. É isso ou não necessariamente? Assim, na verdade, o trabalho da fisioterapia nesse caso vai ser reabilitar o paciente. No caso de uma cirurgia de joelho, por exemplo, é reabilitar esse joelho para que esse paciente volte a mover esse joelho, volte a praticar as atividades que ele praticava normalmente. Um osteopata não. Um osteopata, é claro que os fatores de cirurgias ou traumas vão ser extremamente importantes numa avaliação do osteopata, e isso vai contar muito na hora de elaborar o tratamento para esse paciente, mas nós não vamos tratar, por exemplo, não vamos reabilitar esse paciente. Nós vamos simplesmente perceber se esses traumas ou essas cirurgias causaram alguma restrição nesse paciente e buscar o tratamento para esse paciente em cima desses problemas que ele tem. Como surgiu a osteopatia? A osteopatia ela surgiu com um médico norte-americano, Dr. Steele. Esse médico, eu lembro que ele foi um médico que ele não conseguia tratar as crianças numa época de guerra. E ele percebeu que, mexendo na coluna desses pacientes, ele conseguiu tratar diarreias de pessoas. Então ele tentou relacionar como que mexendo numa coluna, como que mexendo nisso essa diarreia melhorava. Então foi através disso que ele começou a estudar essa intervenção manual, no caso aí da coluna, falando especificamente da coluna vertebral, para tratar esse tipo de problema. Em que situações é indicada a osteopatia? Sim, a maioria dos pacientes que procuram tratamento osteopático são pacientes que vêm com dor. Então a dor, na verdade, é o grande chamado desses pacientes para vir ao consultório. A maioria dos pacientes que procuram osteopatia são pacientes que vêm por problemas na coluna, são as lombalgias, as hérnias de disco, as cervicalgias principalmente, e problemas como enxaqueca, cefaleias também são bem procurados. Estou conversando com o Vitor Hugo Martins, fisioterapeuta, osteopata. Estamos falando a respeito da osteopatia, que é indicado para muitas situações, como disse agora há pouco aqui o Vitor Hugo. Se você tem alguma dúvida, alguma manifestação, fique à vontade. Nosso canal de comunicação é o 34065000. 34065000 é o nosso telefone. Vitor, a questão, por exemplo, de alguns tratamentos, né? Tem a questão de reabilitação, como você colocou, da fisioterapia, encomendado ali algumas sessões, e agora a osteopatia, por exemplo. Existe algum medicamento ou tratamento realmente do profissional, o contato com as mãos no paciente? Isso. Na verdade, a osteopatia é um tratamento assim, extremamente manual. Nós não colocamos nenhum tipo de medicamento nesse paciente. Esse paciente se apresenta com exames e é feita toda uma avaliação nesse paciente.
E através das mãos, com técnicas específicas, então pode ser técnicas para trabalhar vísceras, técnicas para trabalhar músculos, técnicas para manipulações ósseas, restabelecer esse paciente, fazer com que esse paciente volte novamente o equilíbrio dele corporal, retirar esse sofrimento desse tecido desse paciente, esse paciente possa sair sem dor, conseguir voltar a fazer as atividades que ele faz. Nós sabemos que em muitas situações é reconhecida a medicina alternativa, nós sabemos que existe polêmica, né? Isso, não vamos entrar no mérito da questão se algum profissional é ou não reconhecido. Você disse agora há pouco do diagnóstico, você disse de exame. Se faz necessário essa questão? Na verdade, Keller, a interpretação de exame, ele é um exame complementar. Então, por exemplo, um raio-x, uma ressonância, ele é um exame complementar a uma boa avaliação, um bom exame. Às vezes, esses pacientes que têm um problema, não necessariamente que ele tenha um problema de dor na perna, ele vai ter um problema nervo ciático, mas ele tem uma dor. Então, essa dor desse paciente que custa ser avaliada. Então, a partir do momento que você fizer uma boa avaliação, reestruturar bem esse paciente, essa dor pode sumir. Então o exame ele é só complementar, então você usa o exame para fazer alguma técnica específica ou algo parecido, mas ele é extremamente importante também, ele ajuda muito na avaliação desse paciente. A questão da dor, Vitor Hugo, inclusive alguns médicos brincam, doutor, eu estou com dor no joelho aqui, aí o profissional responde, isso é um bom sinal, mas como é um bom sinal, né? Se eu estou com dor, é bom sinal que você tem joelho. A dor, como você classifica? Sim. É um bom sinal, por exemplo? Sim. Na verdade, assim, a dor, ela vai significar que aquela região do corpo, ela está em sofrimento. Então, a dor ela é um bom sinal, ela é um alarme do seu corpo. Seu corpo está falando para você, olha, alguma coisa não está bom. Então, o que cabe ao osteopata na nossa avaliação é examinar esse paciente para perceber de onde está vindo esse sofrimento. Por que será que esse joelho está entrando em sofrimento? Será que é um problema do próprio joelho? Ou será que é um problema do pé, desse paciente que teve um entorse de tornozelo há 3 semanas atrás? Ou será que é um problema na bacia que ele tenha? Ou é um problema no pescoço que ele tenha, que está destruturando o corpo dele, está forçando o joelho? Então é por isso que simplesmente a dor ela é um alarme do corpo. A coisa mais difícil nessa hora é examinar o paciente e aplicar as técnicas necessárias para tratar essa dor. Eu estive também analisando um folder lá da sua clínica e observei, como você colocou há pouco, a respeito do toque das mãos. É um tratamento que existe o contato do profissional com o paciente, com o indivíduo. Pode se confundir até mesmo com a massagem? Na verdade, muitas pessoas aqui na nossa região é uma coisa assim, ela associa o toque à massagem, mas a osteopatia, ela não é massagem porque ela não tem um deslizamento no sentido do conforto. Nós não vamos ficar massageando esse tecido, nós vamos tratar esse tecido com técnica específica, mas não com massagem. Bem, estou conversando com o Vitor Hugo Martins, que é fisioterapeuta, osteopata. Estamos falando a respeito da osteopatia, que é um tratamento que vem ganhando realmente muito sucesso em alguns tratamentos, vem chamando a atenção de muitos pacientes. Se você tem alguma dúvida, alguma manifestação, 34065000, 34065000 é o nosso canal de comunicação. Vitor Hugo, um grande desafio da medicina, isso nós estamos observando, e realmente uma questão a respeito da dor de cabeça, chamada enxaqueca. Na sua observação, dor de cabeça e enxaqueca é a mesma coisa ou não necessariamente? Na verdade, assim, a dor de cabeça que o paciente tem é uma dor que ele vai ter nessa região craniana mesmo, mas não vai forçar o paciente a suspender as atividades dele. Mesmo com essa dor, esse paciente consegue ter a sua vida, consegue realizar um trabalho. A enxaqueca, o paciente já consegue ter as suas limitações, ele já não consegue realizar com tranquilidade os seus trabalhos. O paciente geralmente tem problemas com a luz, aqueles pacientes precisam ficar em quartos fechados mesmo. O paciente começa a desenvolver quadros como ânsia, como enjoo, como náusea. Então é uma coisa assim, extremamente limitante ao paciente. Então tem essa diferença. Muito bem. E agora, a origem, por exemplo, dessa questão da enxaqueca, o problema está na cabeça, no crânio? Muitos casos desse tipo de problema tem muita relação visceral. Eu estava citando um exemplo na conversa com você agora há pouco, os problemas viscerais. Por exemplo, o paciente ele pode ter uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga no fígado.
Então esse fígado não precisa ser um problema clínico, um problema de alimentação, problemas de estresse, problemas de cirurgia, estão causando uma sobrecarga nessa região. Então esse fígado ele força, tem uma sobrecarga nele, ele começa a liberar toxinas no organismo e isso causa dor no paciente. Essa dor de cabeça também pode ter origem no pescoço, então o paciente às vezes tem algum problema no pescoço, está com comprometimento de sangue na cabeça, começa a dar dor de cabeça no paciente também. Ou até mesmo um acidente de carro que esse paciente teve, ou até um problema na mordida, tudo isso altera o posicionamento do crânio, diminui a saída ou entrada de sangue no crânio e isso pode desenvolver dor de cabeça. Então é por isso que o tratamento desse tipo de paciente é um tratamento muito holístico. A gente vai pegar o paciente e olhar ele como um todo, e não simplesmente só tratar a dor de cabeça. Muitos profissionais afirmam, por exemplo, que faz análise do pé ou da mão, e nós sabemos vários profissionais, eu não sei se necessariamente você observa isso, a osteopatia, eu gostaria que você explicasse, porque em determinados membros indica que ali a questão do rim é questão hepática, é questão do fígado. Isso é lenda ou é um fato? Não, na verdade isso é um fato. Os pacientes que acabam desenvolvendo, por exemplo, uma disfunção de fígado, é muito comum que esses pacientes tenham muita dor no ombro direito e dor no meio das costas. Por quê? Por causa que essa inervação que vai para essa região, ela vai estar em contato com essa região. Então é muito comum, às vezes, o paciente ter uma dor no ombro, ter um problema no fígado, tem um problema no ombro, ou mesmo um paciente que tem uma disfunção no intestino, uma constipação intestinal, teve uma alimentação muito ruim, começar a desenvolver dor nas costas. Mas isso está tudo relacionado com a inervação. Essa dor referida que o paciente vai ter, uma dor nas costas por um problema no intestino, uma dor no ombro por um problema hepático, não estou falando de problema clínico, mas uma sobrecarga nessa região, pode ser uma cirurgia, pode ser uma aderência que esse paciente tenha. Esse paciente vai ter essa dor referida e vai desenvolver quadro doloroso. Então, às vezes, o que acaba sendo errado? Que ele acaba tratando um problema no ombro, que é por um problema em outro lugar. Então, é por isso que você precisa fazer uma avaliação extremamente minuciosa nesse paciente para tratar a causa e não a consequência, que é a dor. A osteopatia observa isso, trata a causa, né? A causa, justamente. Às vezes esse paciente ele tem uma hérnia de disco na lombar porque ele tem um encastramento no quadril. Ele tem um problema no quadril. Então, enquanto você não tratar o quadril dele, a hérnia dele não vai parar de sofrer. Então, é por isso que a gente tem que tratar a causa, não a consequência. Crianças podem passar pelo tratamento? Sim, na verdade, a criança é indicado para todas as idades, tanto desde o nascimento. A gente tem um trabalho extremamente específico para cada idade, e respeitando a indicação e contraindicação que esse paciente venha a ter. E são sessões? Como que é isso, Vitor? Isso, na verdade o paciente ele se apresenta no consultório, são realizados inicialmente atendimentos semanais com esses pacientes, e a evolução do tratamento depende da evolução do paciente. Então tem pacientes que evoluem uma dor simples nas costas com 2 atendimentos, tem paciente que precisa mais atendimento. Então, cada pessoa é feito um tratamento individualizado para ele. Então, é uma avaliação específica para ele, uma técnica específica para ele, não é uma coisa geral. É um tratamento de 1 hora, mais ou menos, com o paciente. Passa numa sessão de 1 hora, você recomenda algum procedimento que ele não deve fazer ou segue vida normal? Às vezes, Keller, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de indicar muito meus pacientes. Vamos supor que esse paciente tem uma dor fortíssima no pescoço porque ele tem algum problema na mordida ou tem alguma alteração nessa região da TM. Olha, eu te indico a um dentista. Ou esse paciente, olha, eu acho que a sua alimentação não está legal, esse problema nas suas costas está vindo por uma alimentação ruim, procure um nutricionista. Ou, olha, o seu caso é extremamente complicado, vamos indicar você para um médico específico. Então, um osteopata, ele vai fazer uma avaliação e vai conseguir tratar esse paciente, ou indicando esse paciente, ou colocando uma palmilha nos pés, ou indicando esse paciente a um dentista, não deixa de ser um tratamento, vai estar ajudando essa pessoa. A pergunta aqui do Frank de Santa Bárbara, uma pergunta interessante, existe contraindicação? Sim, as contraindicações da osteopatia são, primeiro, fraturas. Você não manipula nunca um paciente que tem uma fratura. Segundo, os tumores. Pacientes que têm problemas reumáticos extremamente na fase aguda. Então, o paciente está com reumatismo extremamente atacado, você não pode... gota, por exemplo? Você não pode estar mexendo nesse paciente. Um paciente que tem um problema hepático, clínico, extremamente grande, você não vai ficar mexendo no fígado dele para tratar essa dor no ombro.
E algumas Porque isso estimula alguma forma? Sim, estimula muito a vascularização. Então, você com o toque nas vísceras, você estimula muito a vascularização sanguínea. Então, por exemplo, se o paciente tiver com um problema hepático extremamente crônico, você não pode ficar estimulando essa região. E algumas contraindicações relativas, que são, por exemplo, osteoporose. Esses pacientes, no meu consultório, eu não vejo nenhum problema. Às vezes, se o paciente tem uma osteoporose controlada, fazer técnicas nesse paciente, até mesmo de impulso, bem porque a manipulação feita por um osteopata bom, extremamente apto a fazer isso, são impulsos extremamente suaves, extremamente tranquilos, não causam nenhum problema no paciente. Estou conversando com o Vitor Hugo Martins, ele é osteopata. Qualquer dúvida, qualquer manifestação, 34065000 é o nosso canal de comunicação. O Luiz do bairro Girassol, você pode me corrigir se o termo estiver errado. Escoliose, é isso? Escoliose. Pode ser tratada com osteopatia? Sim, na verdade. Primeiro eu vou perguntar o que é escoliose, né? Sim, na verdade a escoliose vão ser os desvios posturais desses pacientes. Esses pacientes, eles são tratados pelo osteopata com técnicas. São técnicas que são feitas com manipulações, são técnicas que você acaba trabalhando um pouco os tecidos, mas dependendo da escoliose, se a escoliose for um problema mesmo para esse paciente, são indicadas palmilhas. Então, no consultório, a gente trabalha com palmilha, com plataforma para confeccionar a palmilha desse paciente, e RPG. A gente indica para esse paciente fazer um trabalho de RPG. Muito bem, eu vou para um apoio cultural. O bate-papo está muito interessante com o fisioterapeuta osteopata Vitor Hugo Martins. Estamos falando a respeito de dores, articulações, enxaqueca, dor de cabeça. Keller, passei por uma cirurgia de coluna há pouco tempo, posso tratar através da osteopatia? Enfim, se você tem alguma dúvida, pode continuar ligando no 34065000 após o intervalo. Mais bate-papo aqui com o Vitor Hugo Martins. Martins, que é osteopata, manifestações no 34065000. É o nosso canal de comunicação. José do bairro São Vito tem uma dor no ombro. Pergunta aqui se a osteopatia pode melhorar essa questão. Sim, os pacientes que têm problemas no ombro vêm em peso no consultório. Na verdade, o que a gente precisa observar nele é se realmente esse problema dele está vindo do ombro mesmo. Será que está vindo do ombro? Será que está vindo do pescoço? Precisa saber a origem, né? Precisa saber a origem, mas tem muito resultado melhor, dependendo se não tiver lesões muito sérias de tendões, alguma coisa, esse paciente tem chance de ter grandes melhoras. O Vitor Hugo, você disse que é importante, isso no outro bloco para a gente recapitular, que é importante o indivíduo ir com exame, ter um diagnóstico do problema dele para a osteopatia poder melhorar essa questão. Mas, por exemplo, na sua experiência, a pessoa chega lá, não tem nenhum exame, por exemplo. No toque, dá para você perceber que pode ter algo suspeito, um tumor, por exemplo, falando de um termo bem mais simples aqui? Com certeza, Keller. Na verdade, o exame, a gente pede o exame para esse paciente se esse exame for realmente necessário. Se esse paciente tiver uma contraindicação que você ali trabalhando com ele, você na sua avaliação, perceba se esse paciente tem alguma coisa ali que te chame um pouco mais atenção. Olha, eu preciso tomar cuidado, que eu acho que tem uma coisa um pouco mais séria aqui, essa dor dele, no caso do tumor que você deu exemplo, o paciente tem uma dor muito forte durante a noite, isso está crescendo, isso tem me causado, eu tenho emagrecido muito, sem motivos, então a gente acaba indicando esse paciente, olha, não vou mexer na senhora, eu te indico ao médico, se para ele clinicamente não tiver nada, você volte aqui, eu trabalho com você. Mas a maioria dos meus pacientes que me procuram vem sem exame. Porque essa questão, né, que os profissionais não escondem mais, é um fato, né, que no passado era até proibido o termo câncer, era doença ruim, né? O profissional escondia o paciente, chamava a família, quer dizer, e tudo isso vai mudando, que realmente nós temos que conviver com essa realidade. A Cleide do bairro Girassol, artrose, também existe tratamento? Na verdade, a artrose, eu vou dar um exemplo, por exemplo, muito comum, uma artrose no joelho. Esse paciente que tem uma artrose no joelho, uma sobrecarga no joelho, por que será que deu uma artrose no joelho dela? Então, o que a gente tenta fazer com esse paciente? Reequilibrar esse paciente.
É lógico que se esse paciente tiver um nível de artrose extremamente grande, você não vai conseguir fazer grandes milagres. Você vai dar um pouco de função para o corpo dela, vai permitir que esse corpo dela trabalhe um pouco melhor, esse peso que está jogando em cima um pouco mais do joelho dela, do lado direito, centralize mais o centro de gravidade. Se necessário, coloque uma palmilha nesse paciente, olha, vamos indicar um fortalecimento para suas coxas, realizar um bom alongamento, mas na verdade esse tipo de paciente precisa de um tratamento um pouco mais conjunto, junto com uma fisioterapia, às vezes por medicamento, mas a osteopatia, nesse caso da artrose, consegue reequilibrar o paciente, consegue tirar bem essa sobrecarga desse paciente. Vitor Hugo, nós sabemos que algumas patologias existe o grupo de risco, né? Problema vascular, problema de diabetes, existe a questão congênita, existe a questão do obeso, nós sabemos que existe um grupo de risco, problemas cardíacos, nós sabemos que existe um grupo de risco. A osteopatia, por exemplo, ela é melhor observada, o tratamento é mais eficiente em algum grupo específico de pessoas ou não necessariamente? Na verdade, a maioria dos pacientes que procuram osteopatia são pacientes com problemas crônicos. O paciente tem uma dor muito crônica, uma dor há muito tempo. O grupo de risco, esses pacientes, o osteopata, com a avaliação dele, ele consegue selecionar as técnicas, existem inúmeras técnicas. É por isso que é uma formação tão longa, tão específica. O paciente, a gente consegue escolher técnicas para esses pacientes. Então, por exemplo, esse paciente é cardíaco, a gente consegue trabalhar técnicas com esse paciente que não vão sobrecarregar esse paciente. Esse paciente que tem esse diabetes, nós vamos conseguir eleger técnicas melhores para esse tipo de paciente. Uma senhora que tenha uma artrose muito severa, nós vamos conseguir trabalhar esse paciente com técnicas específicas. Então, como tem um leque muito grande de opções, nós conseguimos selecionar bem esses pacientes. É difícil um paciente, foi aquilo que eu disse, né? Existem contraindicações que você não pode mexer, como fraturas, tumores, e contraindicações relativas. Isso vai muito na hora do atendimento, na hora de examinar esse paciente mesmo. Mas o tratamento exige do paciente, cansa o paciente? Não, esse paciente vai trabalhar, ele vai trabalhar deitado numa maca e quem vai cansar mais vai ser a gente mesmo. Ok, eu perguntei do cardíaco, né? Por isso dessa questão. Dorivaldo Cariobinha, hérnia de disco, bico de papagaio também. Tem tratamento? Tem. Na verdade, a osteopatia é uma das coisas assim, que mais procuram a gente no consultório para tratar hérnia de disco. Tem muito sucesso com esse tratamento. O paciente, se a hérnia não tiver muito extrusa, muito extravasada, pacientes com problemas de hérnia, pacientes com problema de nervo ciático, tem possibilidade de grande melhora com esse paciente. Luiz Antônio do Jardim São Paulo, epilepsia também pode ser tratada? Não. Pacientes com problemas neurológicos é uma fatia das contraindicações. Não podemos estar trabalhando esse paciente. Você não vai tratar a epilepsia do paciente, você vai tratar o problema que esse paciente tem, físico ou alguma coisa. A questão da convulsão é sinal de um problema neurológico, por exemplo? Sim, na verdade a convulsão aí vamos falar, uma tempestade lá dentro do cérebro dela. Esse paciente deve procurar um neurologista, seguir medicamentos próprios do médico. Sebastiana do bairro Fresarim, Ponte de Safena, um problema cardíaco, ela tem dor nas costas, pode estar relacionado? Sim, muito relacionada, bem porque o coração tem uma inervação, a inervação no coração parte do pescoço e bem da parte superior dessa região aqui no paciente. Então, às vezes ele tem uma dor ali por uma sobrecarga nas membranas que sustentam esse coração, ou até mesmo sobrecarga nos ligamentos que estão presos lá nas costas, que estão causando essa tensão. A gente consegue trabalhar técnicas bem suavezinhas, aliviar essas membranas que sustentam o coração e dar um alívio nesse paciente. Quer dizer, cada caso é um caso. Isso não tem um número, por exemplo, uma regra básica de sessões? Não, na verdade tem pacientes que chegam com dores no pescoço fortíssimas e um atendimento resolve. Tem pacientes que têm uma dor fortíssima no pescoço e que você precisa de 3 atendimentos para resolver esse paciente. Mas esse paciente, cada vez que ele vai ao atendimento, ele vai ver uma melhora, ele já sai melhor do atendimento. Ele não é um tratamento que ele demora para ver a melhora, ele já vê a melhora na hora. Ele melhora o movimento, melhora a dor, a flexibilidade melhora desse paciente. Quem tem problema de sono, né? Porque o cara acorda, parece que passou um trator em cima dele, ele acorda muito mais cansado. Mas eu deitei às 7,
acordei às 6 da manhã e acordei mais cansado. Pode estar relacionado a algum problema também? A osteopatia trata essa questão do sono? Esse caso que você falou é um caso muito interessante, um sono não repousante, tem grande característica de ser um problema visceral, uma grande característica de ser um problema no fígado. O fígado, ele que vai dar essa sensação de estou muito cansado, acordo cansado com muita frequência. Às vezes porque o paciente é um paciente que tem um estresse extremamente grande, ou um paciente que se alimenta de uma maneira errada. Isso vai causar esse problema no paciente. Então, se a gente diagnosticar, por exemplo, que esse paciente tem uma sobrecarga nesse fígado, nós vamos trabalhar esse fígado de uma maneira um pouco específica. Olha assim, olha, eu acho que o seu problema é alimentação, você procura um nutricionista, esse paciente melhora de uma maneira absurda. E aquela história do colchão, do travesseiro? Tem a ver ou não? É mesmo, na sua opinião, pode ser uma questão visceral mesmo? Sim, na verdade é assim. A maioria dos pacientes que chegam lá, por exemplo, olha, eu tenho uma dor no meu pescoço, mesmo assim comprando um travesseiro da NASA não melhorou. Esse paciente tem que saber que ele tem um problema, nesse exemplo, um problema articular. O colchão só vai piorar o problema articular dele. Mas se ele comprar o colchão, mesmo assim esse problema vai estar lá. Então, se ele não buscar ou tratar a causa, a consequência vai ser isso aí. É lógico, às vezes o paciente tem um colchão lá que está muito velho, está todo dobrado esse colchão. Ele precisa comprar um colchão novo? Ele precisa. Mas é muito melhor, muito mais indicado ele procurar um atendimento, ver se realmente o problema dele está vindo do pescoço dele ou está vindo do colchão. A Regiane do Salmonel pergunta também a respeito da hernia de disco. Você disse que é possível tratamento na Sim. resposta anterior, né? Muito indicado. Ok, o João do Cordenonce, tendinite e bursite. É bursite mesmo? Isso, bursite. Também recomendo o tratamento? Muito indicado, porque se está causando uma tendinite, uma bursite nesse ombro, nesse paciente, com certeza ele está em sobrecarga. Então, nós vamos examinar esse paciente e vamos procurar da onde será que está vindo essa sobrecarga e tratar esse paciente. O João Batista da Vila Pântano, Santa Bárbara, muito obrigado pela audiência em Santa Bárbara, nos canais 46 ou 14, o HF. Sente muita dor no ombro e ele, talvez aqui a questão profissional dele, ele faz muitos movimentos repetitivos. Olha, nesse caso, essa sobrecarga que está acontecendo no ombro dele, nós temos que avaliar de duas formas. Será que é um problema realmente do ombro dele? Ou será que é um problema que está vindo, por exemplo, do pescoço dele, onde que passa a artéria que vai para o ombro, que não está chegando sangue direito ali? Então, a gente vai ter que avaliar. Se realmente for esse problema, esse paciente vai melhorar. Ou, se realmente esse paciente está tendo um trabalho repetitivo, está forçando ali, ele precisa ter uma conversa, às vezes se for o trabalho, olha, preciso ser readaptado no meu trabalho. Então, tudo isso é uma questão da gente estar examinando esse paciente mesmo. E a questão do diabético? O diabético, na verdade, o maior problema dele ali vai ser o problema de circulação, mas não tem nenhuma contraindicação para esse paciente, não tem nenhuma contraindicação. Esse paciente ele vai sentir dor normal como um paciente comum, ele vai sentir dor. Então, mas nos pés o diabético não tem dor, ou tem? Sim, ele acaba tendo dor. Então, ele, por exemplo, ele pode ter uma dor no tornozelo dele ali, porque ele foi jogar futebol dele ali e torceu o tornozelo, e se o tornozelo dele não está mexendo direito, está doendo os pés dele. Ou até mesmo essa dor no pé dele está vindo de uma musculatura que está mais tensa. Então é por isso que esse paciente ele precisa ser feita uma avaliação, precisa examinar esse paciente como um todo. Compreende? Porque tem uma história, quer dizer, isso para quem tem, não sei, ouvi dizer, por exemplo, do diabético, dependendo do nível ou a questão de como está, uma pedra no sapato não sente? Sim, esse paciente ele precisa ter um cuidado extremamente grande. Nesse caso, disfunções do pé diabético, ele deve procurar um médico, ele deve procurar uma pessoa que faça uma órtese, uma bota, alguma coisa para ele caminhar com uma maneira mais confortável. Mas nesse caso aí você não tem nenhuma contraindicação de trabalhar dessa região afetada para cima sem problema. A Cibele, ela tem dor nas costas, vai até o pescoço e até sente o ouvido, por exemplo. O que pode ser isso? Olha, essa paciente, muito provavelmente, ele deve ter várias disfunções nas costas. Pode estar relacionada por um problema nas costas, problemas no pescoço. Tem que estar observando muito bem como que está a TM, a mordida dela, como é que está. Essa paciente precisa de uma avaliação muito grande. Mas são muito indicados os casos para esse tipo de paciente, é muito indicado. Esse tipo de paciente é super comum no consultório e, olha, a chance de melhora é bem grande se não tiver nenhuma contraindicação.
Dor nas costas também, isso é possível também o tratamento? Nossa, é a maioria dos casos dos pacientes que procuram são as dores nas costas. O paciente que mais procura atendimento de osteopatia são as dores nas costas. Sim, são super indicados. Você pode fazer técnicas com manipulações, técnicas de tecido, ou observar se tem algum órgão, alguma coisa com restrição ali, mas a grande procura de atendimento são pacientes com problema nas costas. Vitor Hugo, você vai entender a pergunta que eu vou fazer. A osteopatia é a solução para esses problemas ou não necessariamente? Nenhuma técnica, Keller, é suprema. Na verdade, a osteopatia ela veio para ajudar esse tipo de paciente. É lógico que se esse paciente tiver uma coisa simples ali que esteja nas nossas mãos para tratar, esse paciente vai melhorar, inevitavelmente ele vai ficar bom. Se esse paciente tiver coisas a mais, essa dor dele esteja outras causas, nós vamos indicar esse paciente para fazer um tratamento melhor. Mas a osteopatia ela veio para somar e assim, o paciente que tiver a possibilidade de estar tratando não vai se arrepender de forma nenhuma. Duas mulheres aqui mandando um abraço para você, tem um carinho especial por essas mulheres, mãe e filha, a Valéria e a Tatiane Biancarelli, estão mandando um abraço para você. São minhas pacientes, um beijo para vocês, obrigado. Vitor Hugo, foi um prazer conhecê-lo, espero que você retorne em outras oportunidades, parabéns pelo trabalho e bom resto de semana para você e até a próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui podendo colaborar com você, eu agradeço o convite, espero que tenha sido útil para todo mundo que ouviu. Tenho certeza. Conversei com o osteopata Vitor Hugo Martins. Final de mais um Todo Dia Cidades, obrigado pela sua participação, pela sua manifestação aqui no 34065000, volto amanhã às 6h30. Vem chegando Ricardo Veronese e Moisés Lacerda para a apresentação do Shop Esportes. Boa noite, até amanhã.